O que Jesus chamava de novo nascimento, você sabe? Será que você sabe, segundo a religião, a doutrinação da sua denominação? Ou você realmente sabe o que é nascer de novo? Nicodemos disse: olha, a lógica me trouxe até aqui, a minha e a daqueles que eu represento. Sabemos. Só pode ser. É lógico que é. Confirma. E Jesus respondeu a ele: em verdade te digo, Nicodemos, não é só tu, não, é se qualquer pessoa não nascer de novo, não é apenas uma coisa dita a ti, mas a qualquer um. Eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele tinha dito antes: nós vemos os sinais que tu fazes. Sabemos porque estamos vendo os sinais, as evidências. E Jesus diz: ver isto, até os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão saltando para celebrar. No entanto, a verdadeira manifestação, a verdadeira expressão, o verdadeiro advento do que está no meio de vocês é infinitamente maior do que milagres, sinais e prodígios. Mas ninguém consegue discernir isso pela lógica. Ninguém consegue experimentar isso pela teologia como sistema lógico. Isso não é consentimento com uma conclusão sistematizada. Não faz parte de nenhuma natureza de sabemos. Sabemos do intelecto, sabemos da carne, sabemos da intuição, sabemos da academia, sabemos dos nossos esforços, nos vieram essas compreensões, e Jesus disse: olha, não é isso. O que eu quero dizer é que se alguém não nascer de novo, não dá nem para começar a conversar, não vai ver a realidade, não vai ver a presença do reino de Deus, não vai entender. Pode ir para a faculdade de teologia, pode fazer mestrado, doutorado, pode tudo. Mas se você, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, pastor, pastora, líder de grupos, não nascer de novo, e qualquer um, como Jesus disse, se alguém, qualquer alguém, qualquer ninguém não nascer de novo, não poderá ver. O reino de Deus a gente enxerga. E só enxerga o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Aí enxerga a presença de Deus. Aí entende o Evangelho. Aí não crê apenas por causa de empolgações, estímulos, por causa de evidências, por causa de magias, ou de sobrenaturalidades, ou de paranormalidades, ou de hipnotismos extraordinários. Não! Esse indivíduo nasceu. E quem não nascer outra vez
não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento tem muitos apelidos no Novo Testamento. Novo nascimento é equivalente a ser salvo. Novo nascimento é equivalente à conversão, à regeneração. Novo nascimento é equivalente a batismo com e no Espírito Santo, conforme Paulo diz em 1 aos Coríntios, no final do capítulo 13, entrando no capítulo 14, quando ele afirma que todos nós fomos e somos batizados num só Espírito, num só corpo. Todos nós que cremos em Jesus fomos batizados, inseridos numa nova dimensão de percepção de quem são os meus irmãos, de qual é a minha missão, o meu sentido para viver, a minha alegria, a minha paternidade, a minha filiação, a minha irmandade nos céus e na terra, a minha irmandade entre os vivos e os mortos, a minha irmandade em relação à nuvem de testemunhas que está ainda aqui e a nuvem de testemunhas que já passou daqui. Eu faço parte, como diz o escritor de Hebreus, desse outro reino. Ele diz, nós chegamos pela fé em Jesus, entramos já no monte de Sião da eternidade, chegamos a Jerusalém celestial, tomamos posse do reino dos primogênitos. Nós ouvimos o esplendor da glória. Nós, porque ele sabia o que era. Paulo diz o que era novo nascimento para ele. Paulo diz que foi como o romper de uma barragem que resistia o rio da vida, e um dia a barragem quebrou, arrebentou. E ele foi inundado pelo dilúvio do amor de Deus. Outra imagem que ele usa é a força de Cristo fazendo-o nascer de novo, como um nascido fora de tempo, arrancado por fórceps, pela mão de Deus. Ele associa o novo nascimento à criação de um novo mundo em nós. De trevas explodiu luz. Quando Deus trouxe a revelação do rosto dele, que ninguém viu nem verá, que habita a luz inacessível. Quando ele revelou a sua face no rosto de Cristo, em Cristo, na vida de Jesus, o Cristo, para me ensinar a ser gente, para eu nascer de novo. São muitas as imagens que dizem o que é nascer de novo. É uma metamorfose. É passar por esse processo de acrisolamento transformador e metamorfósico. É colocado na crisálida. Frequentemente sofre agonias, dores,
como acontece dentro da crisálida, dor e agonia, angústia, uma experiência traumática, como Paulo diz, foi trauma para mim, é trauma. Me puxou pelo trauma, pela dor. E a palavra, e a expressão, e o termo, e a definição de crisálida é algo que vem da dor mesmo, porque vem do crisol, onde você bota o ouro para ser purificado no fogo, no processo de acrisolamento, que é onde vem a crisálida, que é a dor transformadora, de onde a metamorfose produz um novo nascimento, um novo ser, uma nova criatura, como Paulo diz. E, literalmente, muitas traduções colocam nova criação, é um regênesis da mente, da alma. Aí você quer saber como é que na prática isso acontece, mas é o que Jesus diz que tem que acontecer entre os versos 3 e os versos 7. Nicodemos chega com a questão operacional no verso 4. Como? Como é? Ele é pragmático. Ele é um teólogo de resultados, de propósitos. Ele tem que saber como é que funciona a engrenagem. Ele precisa sistematizar isso como doutrina. Porque a maioria das pessoas, mesmo quando se converte, no mínimo continua a precisar das doutrinas fabricadas pelas mãos dos homens, nas sistematizações dos ídolos doutrinários. Como? Como pode suceder isso? Aí ele vai mais toscamente a outra coisa, ele sai de causa e efeito em relação a Deus e milagres, a teologia moral de causa e efeito, e agora ele apela querendo saber qual é o processo e chega a perguntar: pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? Aí, meu Deus, não é salvação, é reencarnação, não é livramento do karma, é comprovação kármica. Não, é horrível. Seria um horror se fosse assim. Não é algo para depois, é algo que Jesus está dizendo que acontece agora. Não é outra vida, é uma nova vida já. Já, agora, hoje. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje. E Jesus vai conduzindo Nicodemos pela mão e vai respondendo: olha, deixa eu te dizer, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, não pode entrar. Não pode entrar. Ele antes dizia: nós sabemos, o que equivale a nós vemos que tu és. Quase sempre esse saber no Novo Testamento vem e é equivalente à palavra ver no grego. Quem vê sabe, quem sabe vê. Na maioria das vezes é assim. Nós sabemos ou nós vemos por causa disso. Aí Jesus diz: não, tem que ver o reino de Deus. Não é aqui, é ali, vem do céu, é graça. Não vai ver. Aí ele quer entrar no processo. Como? Aí Jesus
responde a ele, dizendo: olha, você está falando em voltar ao ventre materno e daí sair? O reino de Deus não tem como portal uma vagina. O portal do reino de Deus é outro. Quem nascer da carne, nascer do organismo, nascer do útero, nascer do esperma e do óvulo, o que nasce da carne é o organismo, é carne. Você já é um ente orgânico. Você já é um ente da carne, conversando comigo, com intelecto, com inteligência, com todos os poderes da carne, com as lógicas da carne. Mas quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos. Ele pluralizou a questão, a dúvida, e Jesus respondeu de maneira plural. Importa a todos vocês, a você e a todos os que você representa. É imprescindível que vocês nasçam de novo.